Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Semegincast. Eu sou a Maria Helena e o Semegincast é um podcast que conecta empreendedores com as suas histórias que nos inspiram. E antes de começarmos, se inscreva no nosso canal e compartilhe das nossas histórias. E hoje eu quero convidar a Larissa a estar contribuindo e nos trazendo grandes informações em relação à nossa imagem e negócios. Larissa, um prazer tê-la conosco. Muito obrigada por estar nos apoiando nesse projeto. E nós estamos ansiosos para saber e conhecer um pouquinho da sua história. Nos conte como você chegou na parte dessa tratativa com mulheres de uma forma tão íntima e de uma forma tão amorosa. Bom, obrigada pelo convite, Maria Helena. É um prazer estar aqui com vocês. Vou contar um pouquinho então da minha história. Na verdade, eu fiz uma transição de carreira. Eu venho da advocacia, sou formada em direito, advoguei por 7 anos, especialista na área de família. Então, advoguei nessa área por um tempo, mas eu sempre gostei muito da moda desde criança e sempre busquei informações de moda, sempre queria costurar e, enfim, desde criança. E durante o direito também acabei fazendo alguns biquinhos, vendendo coisas aqui e outra ali. E uma oportunidade de um ponto de negócio, eu e meu marido conversamos, eu resolvi assumir aquele ponto, aquele estabelecimento, e era uma loja de moda feminina, acessórios, calçados. Então foi ali que eu me aprofundei mesmo no mundo da moda e aprendi muito ali com relação à gestão, comércio, coleção e tudo. E aquilo foi me deixando cada vez mais deslumbrada, né, com essa área aí da moda. E aí chegou um período que eu tive meu segundo filho. Larissa, eu gosto assim de saber um pouquinho mais em relação a essa transição de carreira. Como foi? Foi fácil, fácil? Acordei, não quero mais advogar e agora eu vou para a área da moda. Simples assim? Não, não foi simples assim. Então, como eu falei, a gente conversou, eu e meu esposo, e eu sempre, sempre gostei muito, ele resolveu me apoiar, e eu fui fazendo, lógico, essa transição aos poucos, né? Fui terminando ali os processos em andamento, e ao mesmo tempo trabalhando ali com a loja. Mas depois que eu encerrei, eu realmente saí mesmo da área do direito, da área jurídica, e fiquei só na moda. E como eu estava falando, ali chegou um tempo, eu fiquei 4 anos com a loja feminina, né? Trabalhei como lojista. Nesses 4 anos eu aprendi muito do segmento, da lojista, compra, venda, enfim. E depois eu engravidei do meu segundo filho, e foi quando eu sou cristã, né? E Deus, naquele momento, ele falou para mim que ele estava fechando uma porta, e eu obedeci. E eu coloquei a loja à venda. E ali foi um momento bem difícil também, porque eu estava fazendo muito o que eu gostava, né? Então eu já me encontrava na área da moda feminina. E ali foi mais difícil do que a transição do direito para moda, né? Então aí foi um momento que eu tive que me desfazer ali da loja e eu fui para casa. Então, assim, foi um momento que Deus preparou para estar tratando algumas coisas na minha área emocional, na minha área espiritual. E eu fiquei em casa por alguns anos, né, em um pequeno, grande deserto. Então, ali no trabalhar de Deus, eu sempre fui muito ativa. Eu acabei fazendo a faculdade de moda, ainda assim, estando em casa, eu ainda fui atrás de alguma coisa ali para estar fazendo, né, para não estar parada. E aí eu terminei de me apaixonar, né, pela moda e depois eu acabei trabalhando numa fábrica infantil. Aí eu gostava muito, sempre gostei muito da arte, da parte da criação, né? Eu sou muito criativa. E para mim, eu ficaria nessa área, na área criativa, né? Na área de coleção, de formar mesmo ali a coleção, de ter uma marca. Então, o meu objetivo era esse, né? Ali com a faculdade de moda. Mas, como né, os projetos de Deus aí são diferentes dos nossos, muitas vezes, algumas vezes não, mas nesse caso foi. Então, ele acabou me direcionando para a área da consultoria. Ou nós que não nos adaptamos, né? Não seguimos os planos dele na nossa vida. É isso. E eu, assim, eu sempre fui muito obediente, assim, né? Então, em
em um momento lá, uma pessoa veio até mim e me apresentou a consultoria. Eu sempre confesso que eu sempre achei uma coisa bem fútil, assim. No início eu achava, assim, uma bobeira. Eu falava, não, não, isso daí não. Cada uma cuida de si, cada uma se veste como quer e tá tudo certo. Eu gosto mais da área aqui, né, do meu cantinho criativo, costurar, modelar, fazer coleção, enfim, o backstage ali da moda, né? Sempre gostei mais. E ela me apresentou a consultoria e falou assim: não, Lari, Deus quer resgatar a autoestima das mulheres, né? Ele quer trazer a essência das mulheres também para o lado externo. E aquilo ficou uma sementinha ali plantada no meu coração. E com o tempo, eu fui amadurecendo, daí eu fui atrás de curso de consultoria de imagem, curso de coloração pessoal. Então, eu realizei o curso de coloração pessoal em São Paulo, com a Luciana Urich, que é uma referência aqui no Brasil, né? Uma das pioneiras. E comecei a entrar nesse mundo aí. E concomitantemente, ali com o Ministério de Mulheres, Deus foi também trazendo algumas oportunidades de ensino ali da Bíblia, de cursos para mulheres. Então, assim, eu chamo você de Má porque, né, Fique à vontade. é, você já sabe um pouquinho dessa parte. Deus foi trabalhando em mim ali, aquele período que eu fiquei em casa, e depois para eu poder trabalhar também nas mulheres, né? Então, hoje, eu, com esses cursos bíblicos relacionados à área feminina, à área da mulher, eu passei a olhar a mulher, a ter uma visão diferente da mulher, né? Então, o que antes para mim era uma individualidade de cada uma, hoje eu olho para minha cliente, eu olho para a mulher, para todas as mulheres, de uma forma diferente, com amor, com compaixão. Então, com esse desejo mesmo de trazer a essência dela para a imagem, né? Para resgatar a autoestima dela, né? Então, é um resumo, assim, da minha história, né? Bem resumidinha, de como eu cheguei na consultoria de imagem. Mas a gente quer aprender. Eu tô com uma colinha aqui. Vamos aproveitar. Hum. É, em relação à imagem e posicionamento, a gente ouve, é a mesma coisa, não é? Assim, hoje eu trabalho com mulheres no individual, né? Eu faço atendimento de consultoria de imagem no individual e trabalho também com as mulheres empresárias que precisam alinhar ali o seu posicionamento. Então, essa pergunta ela é muito coerente, muito importante, porque a imagem e o posicionamento não são a mesma coisa. O posicionamento, se você for buscar ali a origem da palavra, ele fala de posição, de local, certo? Mas quando a gente traz isso para o negócio, o que que a gente quer, o que que a gente entende desse posicionamento? O que que a empresa ela quer passar? Né? Qual que é a mensagem que ela quer passar, os valores que a empresa quer passar. Então, se a empresária ela representa uma instituição, uma empresa, ou se ela é a própria empresa, ela é a própria instituição, como no meu caso, eu sou uma consultora. Então, eu sou a minha própria empresa, certo? Então, como que eu, através da minha imagem, eu vou passar isso? Então, a imagem, ela passa a ser uma ferramenta do posicionamento, certo? Então, por que que eu falo que as empresárias e até pessoas comuns que têm empresa, assim, empresários, né, que não trabalham com a imagem propriamente dita, por que que tem que estar alinhada? Porque a imagem é uma ferramenta que vai passar o posicionamento do que está por trás de tudo isso. Então, a pessoa ela vai te ler através da sua imagem e ali ela já vai conseguir identificar algumas mensagens, porque nós somos uma mensagem. E qual seria o melhor momento para mim fazer uma coloração? Do tipo, eu que já sou uma menininha, né? Com mais de 50, ou é diferente da faixa etária? Como que você nos orienta em relação a isso? Não tem idade, Marilena. Tanto a coloração como a consultoria de imagem, que são mais voltadas para a identidade da mulher, mesmo são consultorias mais voltadas para a identidade, elas não têm idade. Depende muito do amadurecimento e da necessidade da mulher de se mostrar para o mundo, né? De se compreender. Porque, vou dar um exemplo da coloração pessoal. Na coloração pessoal, a gente faz uma análise de cores. A princípio, parece uma bobeira, né? Parece assim, eu uso qualquer cor e tá tudo certo, né? Mas não. As cores. E um detalhe, tem cores que eu não vou usar jamais. Eu, até pouco tempo, né? O verde, nunca que eu teria feito uma escolha do verde para uso.
e essa tonalidade também. Então a gente encontra umas pessoas, né, que falam assim, nossa, eu acho que essa cor, né, cai bem, fica bom, pode usar mais isso. Sim. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, essa cor ficou muito bem pra você. E ficou mesmo. Até falei, deve estar na sua cartela, né? Não Mas faço por ideia, quê? porque a gente ainda não fez, Nós vamos fazer. a Larissa ainda não fez a minha coloração, e cada dia eu fico mais curiosa para realizar esse Nós vamos momento. fazer e você vai testificar e voltar pra contar se o que eu tô falando não é verdade. Com certeza. Então não tem idade assim, Má, depende do. Porque a coloração ela é um autoconhecimento, assim como a consultoria de imagem. Então ela vai. Só que na coloração a gente vai avaliar o quê? Cores, contraste, né? Então, que cores que valorizam a sua beleza aqui? Que a sua beleza. A gente já vai avaliar sempre o rosto aqui daqui pra cima, né? No caso da coloração. Porque o reflexo da cor. Isso tem a ver com cor, tem a ver com iluminação, tem a ver com sombra, tem a ver com tudo, né? Parece bobeira, como eu falei, mas não é. Então, o reflexo que a cor vai trazer para o seu rosto pode te deixar muito bem, com uma pele viçosa, com uma cara de saúde, ou pode te derrubar. Ou pode te deixar assim, com a cara de cansada, com olheira, com as expressões mais salientes, sabe? Então é sobre isso a coloração, né? Ela vai avaliar as melhores cores para você e o teu contraste. Então, no caso, você tá com uma blusa estampada, certo? O teu contraste. A gente avalia ali se ele é alto, se ele é baixo, se ele é médio. Então, a estampa que você vai utilizar tem a ver com o seu contraste, entende? Então, por Tô exemplo, entendendo agora. é super legal, gente. É muito legal mesmo. Quando você passa a entender, é sobre o autoconhecimento. Quando você se entende, você sabe o que fica bem pra você, aquilo te liberta. Então é o contrário do que as pessoas falam. Ah, eu vou descobrir que eu não posso usar preto. Ah, eu não quero fazer, porque eu amo preto. Não. Pode ser que o preto não seja uma cor que te favoreça, mas você vai entender como utilizar o preto, certo? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um contraste mais baixinho, porque eu tenho a pele mais clara, o cabelo mais claro. O que que isso implica? Implica que o preto, realmente, ele não está na minha cartela. Mas eu vou deixar de usar? Não, eu não vou deixar de usar. Então, eu vou fazer alguns truques e algumas compensações para eu poder usar o preto. Entende? Então, é um autoconhecimento e uma libertação. Ao contrário do que as pessoas dizem que é uma prisão. Você vai ficar usando só aquelas cores. Não, você vai entender as cores que não te valorizam e como que você vai utilizá-las. Nós somos muito limitados em relação é, ao aprender, né? O aprender traz o novo e o novo nos apavora. É. Assim, quando a Larissa, né, com todo o conhecimento, com toda a expertise dela, falou assim: ai, parecia que era, né, desnecessário. Desnecessário até que você comece a ver o resultado de uma tonalidade certa numa roupa que faz ali, potencializa. Sim. E foi super interessante que hoje as meninas falaram assim, nossa, né, você tá bem, né, você tá com a cara boa. Daí eu peguei e falei assim, aham. Daí, tipo assim, não tão bem, né? Tem dia que a gente tá mais preocupações. Emocionalmente. É, e aí, tipo assim, não, mas essa cor te favorece. Daí eu peguei e falei assim, nossa, quando, né, a gente usa algo que nos Sim. favorece, é excelente ter esse Sim. conhecimento, Sim. porque daí, tipo assim, se eu sei que eu já estou num dia com umas demandas mais intensa, eu pego a melhor e maior tonalidade ali que eu tenho Sim. daquela vestimenta e eu coloco naquele dia para já É isso deixar uma aí. boa impressão. E também tem a parte que é a premium que eu falo, que ela vai te dar uma direção com relação à maquiagem. Então você vai comprar a maquiagem de forma mais assertiva. Então a cor do batom, a cor da base, a cor até do rímel, do lápis. Porque tem pessoas que, se usar um lápis marrom, por exemplo, no meu caso, fica melhor do que se usar um preto, sabe? Então, e a maquiagem a gente usa sempre. Então, se você está usando uma base, por exemplo, quente, e você tem uma pele com subtom frio, isso vai acabar com você e você nem sabe. Gente, quero aproveitar e deixar um registro que me veio à mente agora, do Empretec, né? Já fiz também. Então assim, contrate um especialista. Nós não damos conta de fazer tudo. Assim,
como faz toda a diferença quando você sabe o que você tem que usar e o melhor resultado. Então, nós não vamos ter tempo para estudar sobre tudo, para a gente, né, tocar essa demanda sozinha. E a Larissa tá aí, ó, com umas dicas excelentes para a gente refletir em relação a isso. Mas eu tenho uma escolinha aqui, tá, Larissa? Não pensa. Não, eu já estou aproveitando aqui, ó. Tenho certeza que muitas vão aproveitar as dicas. E por que a imagem influencia tanto na decisão da compra? Tá. Aqui a gente está falando um pouquinho mais com relação aos empresários ou a pessoa fazer as compras, enfim. Que dica você acha melhor para nós? Assim, quando você vai, por exemplo, você como empresário, se você vai fazer uma venda, certo? A imagem que você vai passar, né? A impressão que dá é que não tem nada a ver com a sua imagem, tem a ver com o produto que ela vai comprar. Mas não, se existem duas pessoas, uma está vestida de uma forma, se apresenta de uma forma, se comunica de uma forma, e a outra se apresenta de uma outra forma, você vai avaliar o que é melhor, né? Se você tem a opção de avaliar um serviço, por exemplo. Então, a imagem, ela tem essa importância também na vida empresarial, certo? No comparativo, né? Então, ela tem uma grande importância, porque ela é a que chega primeiro. Nós podemos ter um resultado positivo se a nossa imagem estiver coerente, né, com o nosso produto. Sim. E muitas vezes a imagem chega primeiro. Então a gente, de repente não, com certeza nos dedicar um pouquinho mais de tempo e conhecimento em estar ali vendo a cor certa que combine com a também. gente, porque não é ter um guarda-roupa cheio. E aquela fala de sempre, né? Meu marido que ama, mas como assim você não tem roupa, Marilena? Mas, né? Compra uma cor tão diferente da outra e aí para harmonizar isso, para fazer um guarda-roupa inteligente ali que a gente seja mais versátil. Faz toda a A diferença. peça, às vezes, que você deixa guardadinha lá, que você tenta colocar e às vezes não dá certo, ela pode estar relacionada à cor, ela pode estar relacionada ao corte, à modelagem. Então, você entendendo, tanto na coloração como na consultoria, que é uma assessoria pessoal, né? Você entendendo o que fica bem para você, tanto no corte, na modelagem e a cor, você deixa de comprar peças que depois você não vai usar, né? Que daí o maridão vai ficar bravo. Eles vão ter que fazer a coloração logo, né? Porque vamos ter que marcar nosso horário. Então, tá bom. E qual é o erro comum que nós cometemos assim de achar que como empreendedoras a gente tem que estar dessa forma? Algo engessado? Assim, o maior erro que eu vejo, Uma assim, curiosidade, a questão do blazer, né? Eu acho lindo, mas mantenho, não mantenho, mantenho até que ponto num clima como esse de Maringá? tá, o blazer, ele é uma peça, assim, é uma alfaiataria, ele traz, cada corte, cada peça, cada modelagem, ela vai trazer uma mensagem, certo? Então, a importância de você se vestir comunicando a mensagem correta que você quer passar, certo? Então, o blazer, ele é de uma família ali do corporativo, né? É uma peça do corporativo. Então, normalmente as pessoas que utilizam essas peças, alfaiataria, blazer, um corte mais reto, o que que elas querem passar? Então, passar autoridade, passar confiança, certo? A cor, mesma coisa. Tem o azul, tem o verde. Cada cor também pode transmitir uma mensagem, certo? Assim como o laranja, o amarelo são cores alegres e transmitem criatividade, o azul, as cores mais sóbrias, transmitem confiança, né? Então, tudo, parece que não, mas tudo está transmitindo uma mensagem, né? Pode ser de acolhimento, pode ser de afastamento, né? Pode ser de uma pessoa gentil, calorosa, pode ser de uma pessoa mais reservada. Então, toda a mensagem, a linha da peça, o brinco, o óculos, tudo transmite uma mensagem. É claro que a gente, assim, quem não tá, né, no meio ali, que não tem tecnicamente o conhecimento, não vai saber, mas a interpretação da pessoa vai ser relacionada àquela mensagem que está passando. Entende?
sei se eu consegui Tô expressar. entendendo melhor agora. Porque Isso. a gente ouve muito se falar e tipo assim, não coloca em prática, né? Pela falta de conhecimento. Sim, Então, se eu tenho determinado evento ou situação, se eu tenho, né, o conhecimento, eu vou me direcionar. O raciocínio agora foi, é como você pegar ali o Maps e colocar o destino que você quer. Então, você já é isso. sabe a rota. Eu tenho esse evento, como que é a melhor forma de eu me Isso, organizar, me arrumar para isso. atingir o melhor objetivo. O que que você quer transmitir? Normalmente eu falo nas palestras, quando eu vou falar sobre imagem e o que a imagem transmite, que nos primeiros 15 segundos, eu até falei na palestra que, não sei se você estava, que nos primeiros 15 segundos são tempo suficiente para a pessoa fazer uma interpretação e um julgamento a respeito de você. Então você não precisa falar nada. Tá? Nos primeiros 15 segundos ela vai te olhar, ela vai te avaliar e ali ela já vai fazer o próprio julgamento dela com a mensagem que você está trazendo, né? Então, isso sem você abrir a boca. Então, olha o poder que a imagem tem, certo? Você pode ter muito conhecimento, você pode, enfim, ter uma bagagem absurda, mas se a tua imagem não está transmitindo isso, então o teu posicionamento não está alinhado, né? Eu vejo que né, a gente ouve ao longo da existência algumas frases e me remeteu a esse pensamento. Então, assim, bom gosto vai além de dinheiro. Com certeza. Como que você pode tratar essa questão agora para a gente refletir sobre? Eu acho que além do bom gosto, a gente precisa entender qual é a essência da mulher. Que você, por exemplo, se eu for te ajudar, né? Porque a consultoria nada mais é do que uma ajuda. A pessoa que está precisando ali naquele momento, né? Então, fora o bom gosto, você tem que avaliar o quê? Qual que é a personalidade dela? Qual que é a trajetória de vida dela? Qual que é o repertório de vida dela? Por que que ela não gosta de usar saia? Ou sei lá, por que que ela só usa saia? Ou por que que ela usa o cabelo de uma certa forma a vida toda? Então, tudo isso é uma mensagem. Sim, é uma mensagem que foi construída durante a vida toda, durante todas as influências que ela foi recebendo, seja na infância, seja na vida adulta. Então, várias coisas que ela foi adquirindo, vários conhecimentos, várias influências de arte, cultura, enfim, ela trouxe para dentro de si e ela transborda através da sua imagem, certo? Então, muito além do bom gosto, que o bom gosto, ou ele é inato, ou ele é treinado, né? Ou ele é treinado, ou ele é inato da pessoa. A pessoa, ela, por si só, ela já tem bom gosto. Ou não, ou ela treina aquilo dentro das regras ali que são colocadas, como qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que o importante é você entender a personalidade e a essência de cada uma. Para você não traduzir esse bom gosto como uma ferramenta, como um protótipo, como algo que ela deva seguir, um quadradinho que ela tem que imitar, entende? Que ela tem que copiar de uma, sei lá, de uma blogueira, ou de uma influenciadora, ou de uma marca que traz tendência. Então, o bom gosto, ele tem que ser gerado a partir da personalidade daquela pessoa, da essência dela. Senão, não vai ser natural, né? Eu falo assim que a consultoria, quando ela é feita dessa forma, quando ela é entendida, né, compreendida, né, a personalidade e a essência da pessoa, a pessoa consegue colocar em prática para o resto da vida. Porque se eu impuser a ela alguns padrões, certo? Você vai seguir isso, você vai usar blazer, você vai usar mocassim, nananana. Daqui 2, 3 anos, ela não vai saber mais o que ela faz. Porque a moda roda. A moda é cíclica. Então, daqui 2 anos, já não vai estar usando mais mocassim, sei lá. Ou, enfim, não vai estar usando mais calça balloon, né? Ah, eu quero ficar moderna. Ah, vamos colocar uma calça balloon, nananana, vai ficar moderníssima. Ótimo, legal. Daqui 2 anos não tá usando mais, ela vai ficar moderna Não, como? mas eu queria nesse corpinho aqui, vamos combinar, né, gente? Não, é a realidade. Ai, não podia ter falado isso, né? Mas enfim, já falamos, gente, já falamos, não tem conserto. Mas e aí, como é que você lida? Um traje assim diferenciado que não fica tão harmonioso assim com
Então, O corpo da pessoa. por isso é a importância, além de entender o biotipo dela e explicar como que ela pode utilizar determinadas peças, o que vai valorizar o corpo dela, né? É entender também sobre ela, né? Como que ela pode traduzir essa criatividade ou essa espontaneidade na roupa, né? De uma forma que também não fique prejudicado visualmente, assim, que não Que a lindo, ó, prejudique prejudicado visualmente, gente. Vou usar esse termo, Você gostei. não está prejudicado. Já aprendi mais um termo. A gente tem né, que aprender o tempo todo. E Tem que ser prejudicada polida. visualmente. Ai, Maria. Amei. Gente, esse é o nosso jeito de ser, né? E sempre aprendendo, que é o mais importante. E nada pode ser rígido, engessado. E eu acho que essa sua espontaneidade, o jeito leve que você faz essas tratativas, Larissa, faz exatamente com que a gente consiga atingir um objetivo. A gente, né, consegue ali aprender como não prejudicar a nossa imagem, aceitando, né, as dicas, tendo esse aprendizado e vendo ali o que nos favorece. E eu acho que tem que ser de uma forma leve, porque quando a gente fala da autoimagem, é, e até queria que você, se você quiser falar um pouquinho a respeito, porque trabalhar com mulheres, com pessoas, é delicado, mas quando se fala da imagem, né? Deixar o outro tão intimamente falar sobre detalhes que às vezes a gente tem dificuldade de lidar do corpo, né? Porque é mais gordinho, ou porque às vezes é magro, ou porque é baixo, enfim, são assuntos que a gente traz peso, fardos, né? Sim. E tipo assim, se não for uma pessoa que tem a suavidade e o entendimento e o respeito pela nossa condição, se torna algo traumático. E eu tive uma situação que talvez seja por isso que a gente ainda não desabrochou ainda para minha coloração, que foi de uma pessoa, né, que trabalhava com a questão de imagem, e ela teve uma fala, assim, muito deselegante em relação a uma situação. E tanto que eu acabei me afastando de fazer negócios com essa pessoa. Então, eu fico assim, muito preocupada da forma de como a pessoa vê essa, essa abordagem, né? Então, eu acho que. Eu acho não. Eu tenho certeza que a pessoa que lida com isso, Larissa, né? Eu tive o privilégio de conhecer mais a sua história, conhecer mais você, para hoje falar tranquilamente que nós vamos ter sim esse momento e que eu quero sim ressignificar, ter uma experiência positiva em relação à consultoria. Diferente de um processo que eu já tive e já passei. É um desabafo, né? Não fazia parte Mas é o da desabafo, programação. assim, não é o desabafo, mas é a situação de muitas mulheres, porque é um campo muito delicado, né? A autoimagem, a autoestima da mulher, ela está sendo colocada em prova a todo momento. A todo momento, Exatamente. né? Então, é com relação à idade, é com relação ao peso, é com relação à vestimenta. A mulher, ela se cobra, ela é cobrada a todo momento. E como eu te falei do repertório, se ela, dependendo do repertório que ela teve com relação à sua imagem, então ela pode ter tido algumas feridas na infância, na adolescência, enfim. E é quase que uma psicologia mesmo, né? O atendimento de consultoria de imagem, ou até mesmo de coloração, que ele é um pouco mais superficial, mas ele é quase uma psicologia porque você acaba entrando no íntimo da mulher, né? Exatamente. E é por isso que muitas mulheres têm dificuldade de se abrir para esse autoconhecimento. Eu vejo que muitas mulheres têm dificuldade. E eu não acho que elas estejam erradas, né? Porque se colocar nessa condição tem que ser para uma pessoa que compreenda realmente e queira ajudar. Que tenha respeito pela condição da nossa trajetória, do nosso Sim, caminho, do sim. que eu passei para chegar até aqui. Sim, porque é delicado, né? É delicado. Às vezes você pode mexer ali como eu falei, numa ferida, em algum trauma, que depois talvez você nem consiga tampar. Você não consiga nem arrumar,
né? Então, por isso que eu tenho contado aí com a ajuda de Deus para trabalhar nessas mulheres, porque é algo muito além do que a gente imagina, né? Quando você recebe alguém, toda vez que eu vou fazer um atendimento, eu vou em oração, né? Falo, Senhor, me ajuda, esteja comigo e tal. Porque é muito pessoal, é muito íntimo. Você quase que vai na alma mesmo da mulher, né? Porque existem ali dores, existem ali traumas, enfim, relacionados à imagem, né? E a gente tem que estar com muito cuidado, com muita delicadeza, com muito amor, né? Para não fazer daquele momento, sei lá, um retorno de algo que ela não queria viver novamente, né? Então, essa é uma grande dificuldade das mulheres quererem se abrir para isso, porque nem todas também, às vezes, estão prontas, né? Para Exatamente. trabalhar, né? Porque é um momento que você vai trabalhar em si mesma. E se ela não fizer, ela não vai ter o retorno, né? É como uma consultoria de vendas, enfim. Você conta muito mais com a pessoa do que com você. Você passa as instruções, mas a pessoa ela tem que estar aberta para receber, aberta para colocar em prática, né? Então, a grande dificuldade é essa, é a mulher querer se abrir para isso. Mas quando ela entende que é um autoconhecimento, que é algo que vai transformar a vida dela de uma forma interior, né, uma forma interior, mas que isso vai transbordar, vai trazer para fora, né? E vai trazer para fora o quê? A essência dela, a realidade dela, quem ela realmente é, né? Então é isso que eu tenho buscado, assim, trazer essa essência da mulher mesmo para fora, assim, né? De quem ela realmente é. E não colocar para elas ali regras e condições de tendências que, como eu te falei, daqui 2, 3 anos ela não vai conseguir usar, porque a moda ela é cíclica. Então, ela entendendo quem ela é, ela consegue saber comprar, ela consegue saber se vestir, ela consegue saber arrumar seu cabelo, enfim, né? É mais sobre autoestima, é mais sobre o autocuidado do que sobre tendência, sobre moda. Larissa, há minutos atrás você falou em relação a um trabalho que você faz com mulheres. Quer falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Você fala ali da igreja? Né? Eu ministro alguns cursos ali, alguns livros relacionados à feminilidade. É um ministério que é de fora, aqui do Brasil. E é um livro muito bom. Eu fiz um curso uma vez e Deus tem, né, queimado ali no meu coração para passar isso para frente, para trazer isso para as mulheres, porque fala mesmo assim da feminilidade delas, da importância dela, do papel dela como mulher, como que sobre a criação, por que o homem, por que a mulher. Então, por que a mulher é assim? Por que ela tem algumas características que são diferentes? Por que ela tem essa tendência maior a ser ao belo, né? Ao que mais? A ser amável, a ser cuidadora, a se relacionar. Então, é maravilhoso. São cursos, assim, maravilhosos. E isso tem me trazido uma proximidade maior com o coração das mulheres, um amor maior por cada uma delas. Então aproveita e passe aí a sua redes sociais pra gente estar acompanhando você, te seguindo, como a gente te acha. Tá. No Instagram, vocês podem me achar no @larissacouto.lc. E acho que é isso. O WhatsApp vai ser passado A ou não? gente vai deixar um link, Tá. tá? Aham. Com as informações também. Ok. E hoje nós agradecemos a presença da Larissa com um pouco não, com muito conhecimento, né, em relação como a gente se avalia e em quem a gente se entrega para uma coloração, uma mudança favorável para as nossas vestimentas e as nossas escolhas de maquiagem e também acessórios. Amei estar falando com você, aprendendo mais com você. Larissa, muito obrigada, Eu que tá? Um agradeço. grande beijo para você e para todos. Até mais.